Então, nesse domingo passado, ontem, eu abri o Twitter e dei de cara com um assunto nos assuntos mais comentados. O que me deixou intrigada? Pajero. Ao clicar, nós vemos que o nome do carro está vinculado ao nome do padre Júlio Lancelotti. E aí eu fiquei... Por quê? Como uma boa pessoa curiosa que sou, eu roí duas unhas e fui atrás. Pesquisando sobre padre Júlio Lancelotti, eu cheguei até essa matéria aqui da agência Lupa, de 12 de janeiro de 2024, que dizia o seguinte: fake news contra Júlio Lancelotti são baseadas em notícias antigas e sem provas. Aí eu fiquei mais instigada ainda, porque quais eram essas notícias antigas? Numa consulta rápida ao Google, é fácil achar tais notícias vinculadas por todos, e eu disse todos os jornais do Brasil. E são essas notícias antigas, os jornais mais tradicionais do país, que eu trago agora para que a gente entenda por que Pajero estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Só para um melhor contexto, o padre Júlio Lancelotti voltou à cena midiática por conta disso aqui. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger presidente. Não é isso não. É outra coisa. Foi porque o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, conseguiu assinaturas suficientes para abrir uma CPI para investigar a atuação das ONGs que funcionam em São Paulo. E aí, do nada? Bom, eu enxerguei como sendo do nada. Todos os jornais começaram a noticiar que o alvo central da CPI seria o padre Júlio Lancelotti. E que isso seria um absurdo, já que o crime de padre Lancelotti era amar demais. E é claro que, ao pegar notícias dizendo que oposicionistas do governo perseguem padre que alimenta os necessitados, causou uma comoção da sociedade militante que acredita piamente no que diz as manchetes dos jornais. Chegamos ao ponto de um magnânimo, e assim, magnânimo de verdade é só ele, né? Só Xande. O resto é cosplay de empoderado. Xande é o cara. Ligar pro padre Lancelotti oferecendo ajuda contra a CPI das ONGs. O que eu fiquei mais curiosa ainda, né? Porque como que o Xande poderia oferecer uma ajuda contra uma CPI que vai ocorrer no estado de São Paulo? Tá, vamos ignorar isso aqui e avançar em 2 semanas desse fato. Já que começaram a circular na internet um vídeo onde supostamente o padre Júlio Lancelotti estaria em uma chamada de vídeo com um adolescente de 16 anos, praticando aquele ato solitário para satisfação pessoal. E eu acho que todo mundo entendeu, né? Então pausa aqui nesse momento pra gente retornar ao ano de 2007, quando o mesmo padre Lancelotti era, como eu disse, alvo de todos os veículos de mídia que noticiavam um suposto escândalo. G1, vítima de extorsão, padre Júlio Lancelotti disse sentir ameaçado. Folha de São Paulo, acusado de extorsão, diz que fazia um negocinho com o padre. Preso, Anderson Batista afirma que manteve relação com Júlio Lancelotti por 8 anos. Padre nega. Para a polícia, religioso é vítima. Estadão, padre Júlio Lancelotti sofreu extorsão, conclui polícia. E das matérias que eu li, a que eu mais gostei é da Veja, por Reinaldo Azevedo. Caso Lancelotti, o que se noticiou aqui uma semana antes, tipo, ele deu o furo. Vamos abrir aspas. Padre Júlio Lancelotti, que tem um jeito estranho e caro de tocar o coração de seus protegidos, afirma por aí que não recebeu a devida atenção da polícia de Alckmin quando denunciou as ameaças que dizia sofrer. Acontece que esse senhor afirma, não se escreve, veja na nota abaixo. Agora que a polícia decidiu investigar detalhes de sua generosidade, ele diz que doou ao seu correria de estimação 80 mil e não 50, conforme a acusação inicial, uma pequena elevação de 60%. Também, o seu pedido de socorro à polícia tinha um jeito estranho de ser. Acompanhe o que apurou este blog. Fecha aspas. Eu acompanhei. O Reinaldo Azevedo conta que em 2004 Lancelotti teria procurado a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dizendo que estava incomodado, que ele estava sendo incomodado por um cara chamado Anderson. Mas segundo a matéria do Reinaldo, o padre não só não citou nem as ameaças nem a extorsão, como também não entrou no detalhe da natureza do que seria esse incômodo. Então, a Secretaria de Segurança direcionou o padre para a delegacia. Aqui eu vou abrir aspas novamente para a matéria, porque é muito mais legal com o Reinaldo falando. Na Delegacia Geral, foi informado que existe Estado de Direito no Brasil e que um órgão público não pode atuar ao arrepio da lei só porque o padre é uma celebridade.
certo? Foi informado que uma investigação sobre Anderson só poderia ter início se ele, Júlio Lancelotti, prestasse uma queixa formal contra o rapaz. Aí o coração do padre se enterneceu. Preferiu deixar pra lá. Fecha aspas. Só que 2 meses depois desse ocorrido, o Júlio Lancelotti retornou à mesma secretaria para novamente reclamar do tal do Anderson, sendo novamente direcionado para a delegacia, onde ouviu que, novamente, para a polícia investigar o caso, ele precisaria prestar uma queixa formal sobre o ocorrido. Novamente ele falou: tá. Desculpa o transtorno, tá? Beijo, fui. Paz. E de novo, pela segunda vez em 2 meses, foi embora da delegacia sem prestar a queixa. Então passaram-se 2 anos sem novas queixas do padre, até ele novamente aparecer, e dessa vez não na secretaria nem na delegacia, mas diretamente aos militares, dizendo que estava sendo ameaçado, não por Anderson, em si por Marcos José de Lima, que segundo o padre, estava comprando orégano e farinha de trigo do tal do Anderson. Aí, a polícia foi atrás do Marcos José e esteja preso. Segundo a matéria, no final do mês seguinte à prisão do Marcos, foi quando o Lancelotti de fato foi até a delegacia e formalizou a denúncia por extorsão. E agora a finalização da história, nas palavras de Reinaldo Azevedo, porque se fossem nas minhas, eu acho que eu ia ser presa. Mas já que Reinaldo agora faz o L, pra ele tá sussa. Abre aspas. A polícia de Alckmin, como ele chama, deu-lhe toda a atenção, mas nunca conseguiu saber o que o padre esperava dela ao lhe pedir ajuda informal. O que ele queria? Que os policiais agissem ao arrepio da lei, que dessem uma prensa no seu correria, que ele alimentava a pão de ló e pajeiro? Que desse um susto no rapaz para que ele parasse de ameaçar o padre influente? Por que a história acima é importante? Porque o padre precisa parar de misturar as suas lembranças da vida privada com a sua militância política, por conta de seu amor imprudente. Uma parte do efetivo policial de São Paulo está hoje mobilizado em sua proteção. De maneira vexaminosa, ele tenta misturar a militância ideológica com a sua vida privada, para, claro, dizer-se perseguido. Em parte dá resultado, ele está sendo protegido por boa parte do jornalismo. A polícia agiu como polícia. Antes e agora? E o Lancelotti comportou-se como um padre da Igreja Católica Apostólica Romana? Fecha aspas. Então, o Reinaldo citou a pajeiro, né? A tal da pajeiro. E onde que ela entra? Entra aqui, ó. Lancelotti foi com o casal comprar pajeiro. Aí a matéria nos conta que o padre Lancelotti, em janeiro daquele ano, foi até uma agência de carros com o tal do Anderson, que lembra, segundo a matéria do Reinaldo, 2 anos atrás estava incomodando ele? Pois é, esse Anderson. E mais uma mulher. E segundo a matéria, foi essa mulher que decidiu que eles comprariam uma pajeiro, que na época parece ter custado 67 mil e teve metade do valor pago em dinheiro via transferência e a outra metade financiada no nome dela. Para ficar mais claro, a gente vai agora para outra matéria da época, agora o Extra, que nos diz o seguinte: vendedor diz que padre estava tranquilo ao comprar pajeiro. Aspas para a matéria. O vendedor da pajeiro ao casal Anderson Batista e Conceição, acusados de extorquir o padre Júlio Lancelotti, prestou depoimento à polícia nesta segunda-feira. Segundo ele, o padre estava tranquilo, demonstrando profunda amizade pelos acompanhantes e teria inclusive ajudado na escolha do carro. Segundo ele, o padre fez uma transferência bancária e pagou 33 mil à vista. O restante foi financiado em nome de Conceição, em 24 parcelas, no total de 40 mil. O padre teria pago 20 dessas parcelas. O vendedor também negou que o padre tivesse assumido o compromisso de ser fiador da compra. Diz que Lancelotti não assinou nada, apenas pegou o carnê do financiamento. Fecha aspas. Na época a situação ficou meio chata, né? E o negócio se arrastou por um tempo até que o próprio padre Júlio Lancelotti desse uma entrevista para a Folha relatando a sua versão dos fatos. E é o que eu vou relatar aqui, e é estritamente o que foi dito entre jornalista da Folha e o padre Júlio Lancelotti, publicado em matéria de título: Padre diz que pagou 50 mil por constrangimento. O padre Júlio Lancelotti afirma que pagou cerca de 50 mil em 3 anos porque acreditava que as pessoas que o extorquiam poderiam mudar. Aspas. Eu confiei muito que eles tivessem uma mudança, que eu fosse capaz de atingir o coração deles, que eu fosse capaz de fazê-los entender. Fecha aspas. Qualquer um pode dar um Google e pesquisar para ver se bate. E eu já aviso que tá certinho, tá? Bora lá. Padre diz que pagou 50 mil por constrangimento. Júlio Lancelotti contou que conheceu o acusado Anderson Batista, então interno da FEBEM, há cerca de 7 anos. Na época, tá, galera?
O religioso disse que sofreu ameaças, inclusive de ser falsamente acusado de um envolvimento com uma criança de 8 anos. Vamos agora à entrevista concedida. A Folha questionou: como Lancelotti conheceu Anderson Batista? E ele responde: estava trancafiado em uma cela. A Folha questiona: quanto tempo faz isso? E ele então responde: faz muito tempo, eu acho que já faz uns 7 anos isso. Quando saiu, ele me procurou, disse que estava sem onde morar, sem trabalho. E a Folha pergunta: que tipo de ajuda ele pediu na época? Então o padre responde: nós conseguimos que ele arranjasse um lugar para morar. Nós ajudamos no aluguel, depois que ele foi incluído em uma frente de trabalho da prefeitura. E a Folha questionou: em que momento a extorsão começou? E o padre respondeu: ele queria ter uma bicicleta, da bicicleta foi para a moto, da moto foi para o carro. Alguma coisa que vai ficando incontrolável. Sempre dizia a ele: você não tem limite. Então a Folha perguntou: em que momento surgiram as ameaças? E o padre respondeu: nos últimos 3 anos. Aí as coisas começaram a ficar mais tensas, mais difíceis, mesmo com a relação dele com a companheira. A Folha então pergunta: como eram essas ameaças? E o Júlio responde: ele dizia, eu vou resolver do meu jeito. Nesse caminho ele teve um homicídio. Ele tirou a vida de uma pessoa. Esse inquérito foi arquivado porque ela alegou legítima defesa. A Folha questiona: mas ele usava isso para amedrontar o senhor? E o Júlio responde: ele dizia, eu sou capaz. Algumas vezes ele me procurou embriagado. Um dia ele veio aqui e tentou entrar com o carro na porta. Eu dizia que não tinha aquele valor, que tinha de esperar. Às vezes eu conseguia só uma parte. A Folha pergunta: começou com quanto? E aí o padre responde: com 300, 500 e acabou com 10 mil, 20 mil, 40 mil. A Folha então questiona: de onde o senhor tirava esse dinheiro? E o padre Júlio diz: de economias, de empréstimos com amigos. Mas não era de uma vez só. Eu esgotei tudo que eu tinha. A Folha pergunta: o senhor chegou a fazer empréstimos? E o padre Júlio responde: eu não gostaria de dizer de quem. Com amigos consegui 2 pessoas amigas, 5 mil. E aí a Folha pergunta: e a Pajero? E o padre diz: ele comprou e eu fiquei como fiador. Eu fui ajudando ele a pagar. E então a Folha pergunta: o senhor pagava a prestação? E o padre Júlio diz: sim, pessoalmente, e ainda falta um tanto. A Folha então retoma o questionamento: o senhor pagou por medo? E o padre Júlio diz: acho que sim, por constrangimento. No fundo existia uma esperança de que ele mudasse. A Folha então vai lá e cutuca: mas mesmo assim, padre, não era para comprar uma Pajero, um carro de luxo? Aí o padre Júlio diz: mas não era só isso, dizia de outras coisas, que queria comprar um terreno, uma máquina de fazer fraldas. E aí a Folha cutuca de novo: mas o senhor não pensou que um carro desse, de luxo, não era um pouco demais? E aí o padre respondeu: sim, claro, achei que era um pouco demais. Eu fiz argumentos nesse sentido. Foi depois que ele perdeu um filho, disse que estava sofrendo muito e que se tivesse isso, o carro, ia acertar a vida dele. Caminhando para o fim, a Folha questiona: o senhor se dedicou a outras pessoas como ao Anderson? E o padre responde: a gente tem uma ajuda estabelecida. Ele fugiu um pouco disso. E a Folha continua: o que seria uma ajuda normal? E o padre responde: uma ajuda para moradia, 2 ou 3 meses, conseguir auxílio para conseguir um vestuário, um sapato, para completar um aluguel. Aí a Folha cutuca novamente: mas o senhor se perdeu um pouco nessa ajuda excessiva? E o padre diz: eu confiei muito que eles tivessem uma mudança, que eu fosse capaz de atingir o coração deles, que eu fosse capaz de fazê-los entender. E essa é toda a entrevista que, segundo Lancelotti, pagou a extorsão por 3 anos porque achava que, pagando os valores, com o passar do tempo iria conseguir tocar o coração dos criminosos que o extorquiam. Como ele não conseguiu, 3 anos depois ele foi até a polícia. E é essa a história da Pajero. Mas essa história de extorsão ao padre terminou com Anderson e a tal da Conceição respondendo a um processo. Para, em seguida, Justiça absolve acusados de extorsão contra Júlio Lancelotti. Tribunal de Justiça diz que juiz não vai divulgar o motivo da absolvição porque o caso está em segredo de justiça. Nesse ponto da história eu fico com a matéria do Reinaldo Azevedo de 2008 que dizia: não vai pedir desculpas ao padre Júlio?
É claro que não, eu defendo sua excomunhão. Aí ele diz ao longo da matéria que nunca duvidou que o padre havia sido de fato chantageado e extorquido, mas que ele se apega no ponto que, primeiro, o padre havia dito primeiramente 30 mil, depois 50, e que por fim o advogado do padre chegou a falar em 150 mil reais de valor de extorsão. Isso em 2007, galera, faça a conversão. Que era muita diferença para ele errar o cálculo assim. E mais, o Reinaldo Azevedo se apega no ponto que os pagamentos da extorsão eram todos, absolutamente todos, feitos em dinheiro vivo. Em 2011, o casal foi novamente denunciado por Lancelotti envolvendo uma nova tentativa de extorsão. E dessa vez sim, foram presos por ameaça e condenados a 7 anos de cana. E eu só fiquei sabendo de tudo isso porque a Lupa fez aquela matéria, né? Dizendo que tudo que a galera tinha contra Júlio Lancelotti eram matérias antigas e sem provas. Bom, tá aí as tais matérias antigas pra quem, assim como eu, não tinha conhecimento da história. Mas como é que isso nos leva pra 2024? Pois é, CPI das ONGs e Júlio Lancelotti como alvo. E foi lendo as matérias antigas que eu achei alguma coisa que não sei se faz algum tipo de sentido e se faz parte de alguma linha de investigação. É apenas uma matéria que, procurando as relações, eu encontrei. E é essa matéria aqui. Lancelotti é acusado de abuso. Polícia investiga. E se nós olharmos para dentro da matéria, a gente acha que aquele suposto abuso teria sido cometido dentro da Casa Vida, que é um abrigo criado pelo Lancelotti para abrigar e cuidar de crianças soropositivas, mas que também recebia internos da FEBEM. E aí, no fim dessa matéria, o Reinaldo Azevedo conta o seguinte, abre aspas. O advogado do ex-interno acusou o padre de desviar dinheiro do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, entidade que mantém a Casa Vida para pagar a extorsão. Em nota, a direção do centro disse que o padre é apenas um conselheiro e que não tem acesso às contas bancárias da instituição. Fecha aspas. Pelo amor, hein, gente? Não tô dizendo que é esse o motivo, mas pesquisando o assunto foi só isso que eu encontrei. Bom, e aí após a CPI para investigar as ONGs que atuam no centro de São Paulo ter atingido o número esperado de assinaturas e toda a imprensa, assim como os políticos e militantes de esquerda terem abraçado Júlio Lancelotti como oh meu Deus, vocês estão atacando um padre? Voltamos agora ao início do vídeo, onde eu comentei do suposto vídeo do Lancelotti circulando nas redes sociais. Uma verdadeira guerra foi travada entre direita e esquerda no entorno desse tema. Isso porque, enquanto a direita mencionava o vídeo, a esquerda dizia que o vídeo, supostamente de 2019 ou 2020, havia sido feito com inteligência artificial. E eu não tô brincando. Essa foi a razão da esquerda para a existência do vídeo. Criado por inteligência artificial. Tá bom. Beleza. Já o lado mais à direita contratou 2 peritos que afirmaram a veracidade do vídeo após estudá-lo frame a frame, sabe, quadro a quadro, dizendo que não só é o Júlio Lancelotti, como no vídeo podemos ver imagens de santos, portas e imagens que de fato são da casa do padre. E que aquilo ali, inteligência artificial, não seria capaz de criar, muito menos em 2019 ou 2020. 2 laudos dizem que o vídeo é real. Na contrapartida, a revista Fórum Lulista chamou um outro perito para dizer que isso é tudo conversa fiada e que o vídeo é claramente criado por inteligência artificial. O próprio padre Júlio Lancelotti compartilhou essa matéria da Fórum em seu perfil, que dizia: perícia publicada na Oeste é baseada em pseudociência, disse o perito Mário Gaziro, acho que é esse o nome dele. Aí eu fui olhar quem era esse perito e eu dei de cara com um fato que na época eu ri demais. Foi na CPMI do dia 8, quando o deputado Rogério Corrêa reproduziu um áudio para o general Heleno perguntando se esse áudio era dele. Dá só uma olhada. Presidente, mas eu vou para frente, peço para passar o vídeo 6, apenas para confirmar se essa voz é do senhor, se esse áudio pertence ao senhor. Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Apenas uma pergunta, esse áudio é do senhor? É lógico. Não. Todos nós ficamos muito... Perguntando se o áudio é do senhor. Nós sabemos. Não, é óbvio. Pois bem. Pegaram áudio... tiririca para imitar a voz. Estou perguntando... Isso é fake news, literalmente. Isso aí é crime, hein? Presidente, fake news é crime.
Vossa Excelência que está interrompendo. Pode continuar a sua fala. A pergunta que eu fiz é se o senhor reconhece o áudio, o senhor disse que não. Este áudio foi levado até a Universidade Federal do ABC, que fez e a USP fizeram uma perícia, e a perícia disse que é do senhor. É claro que o senhor tem benefício da dúvida. Tudo bem, o senhor já disse que é falso. Então, vocês não acreditam quem é o perito que atestou que aquela voz de tiririca era do general Heleno. Não, é sério. Vocês não acreditam. Doutor Mário Gaziro. E para quem estiver duvidando, esse documento foi publicado pela mesma revista Fórum na seguinte matéria. Exclusivo. Laudo de áudios mostra que general Heleno agiu por golpe de Estado. Para que não reste nenhuma dúvida nesse seu coraçãozinho peludo, essa é a postagem da revista Fórum no Twitter. Ouça um dos áudios analisados pelo perito Mário Gaziro, onde Heleno teria dito que as Forças Armadas não aceitariam bater continência para o Lully. O interessante é que depois eu vi uma matéria do Estadão que dizia: áudio com ameaças à posse de Lully não foi gravada por general Augusto Heleno, diz GSI. E mais, no final da matéria, eles dizem que o mesmo Mário Gaziro, ai, tô confusa, apontou o áudio como falso por provavelmente se tratar de uma deepfake. Aí eu fiquei tipo, ué, Fórum. Já o perito chamado pelo Oeste é reconhecido pela mídia há tempos, já fornecendo seu trabalho para a Folha e para a Veja em casos de repercussão nacional. E assim, quem tá certo no final disso tudo? Não sei. O que eu sei é que a Arquidiocese de São Paulo decidiu receber a denúncia contra o padre Júlio Lancelotti. E o presidente da Câmara de São Paulo entregará à perícia e o vídeo que vai ser exibido a portas fechadas para integrantes do Colégio de Líderes da Câmara Municipal. E aí, meu amigo, só nos resta aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. E, gente, eu não sei se alguém já falou para vocês que vocês precisam de terapia, mas caso esse seja seu caso, todo domingo tem a nossa terapia em grupo lá no teatualizei.app. E eu sei, eu tenho noção que é um jornal semanal onde a gente comenta as notícias da semana, mas eu juro, pra mim tem tanta cara de terapia. Assinando o meu site, você colabora pro canal e em troca recebe conteúdo de qualidade totalmente exclusivo. Esse é o jeito de agradecer a todo o apoio que vocês me dão, porque vocês lembram, né? A gente tá só começando. Bora então largar uma coca com coxinha no mês e entrar pra família. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam a história completa? E o que vocês estão achando que isso vai dar? Eu já me adianto aqui que se fosse um padre ou um pastor bolsonarista, meu amigo, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!